Paz do Senhor, irmãos! Hoje nós vamos estudar panorama do Novo Testamento, a Palestina nos tempos de Jesus. Vamos primeiro analisar alguns pontos antes de entrar na questão cultural, econômica, etc. O Novo Testamento, ou Nova Aliança, é a parte da Bíblia onde encontramos o cumprimento das promessas feitas por Deus referentes ao Messias e o anúncio da pessoa de Jesus Cristo. Sua mensagem central é o próprio Filho de Deus que veio ao mundo para estabelecer a aliança definitiva entre Deus e os homens. Por que a aliança definitiva? Porque Jesus não fará o que os sacerdotes fazem, que é repetir o sacrifício. Jesus vai ser o sacrifício e assim, definitivamente, nós não precisamos de continuar sacrificando, porque o sangue de Cristo é o ponto central da redenção. Sendo Deus e homem, o próprio Jesus é a expressão total dessa aliança. Ele mostra que Deus é Pai para os homens e como os homens devem viver para tornar-se filhos de Deus. Todos os humanos são criaturas de Deus. Sim, filhos, somente aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Aprouve a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade. Efésios 1 e 9. É impressionante essa revelação, porque nós temos uma compreensão das coisas espirituais porque Deus quis se revelar. Caso contrário, nem saberíamos que existia Deus. E é impressionante que no Novo Testamento Jesus ele deixa mais claro. Ele fala abertamente sobre o reino de Deus, o céu, o inferno. A gente passa a compreender as coisas por causa dessa abertura que nós temos através de Jesus Cristo. O termo testamento significa pacto ou aliança. Então nós temos o Velho Testamento, que nós chamamos de Antiga Aliança, e o Novo Testamento, que nós chamamos de Nova Aliança. Em Gênesis 9 e 9, após o dilúvio, Deus diz a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço minha aliança convosco, com vossos descendentes depois de vós e com todos os seres animados que estão convosco. Em Êxodo 24, do 3 ao 8, lemos uma significativa passagem relativa a uma aliança sinaítica entre Deus e Israel, que durou até Cristo. No profeta Jeremias 31 e 31, temos a promessa de uma nova aliança, que seria inaugurada por Cristo. E também o autor da carta aos Hebreus, capítulo 9, do 11 ao 22, explica o sentido do Novo Testamento. E no Evangelho, escrito por Mateus, capítulo 26, 27 e 28, essas palavras são ditas pelo próprio Cristo. Quando tomou o cálice, dando graças, disse: bebei deles todos, pois isso é o meu sangue, o sangue da aliança. Bem, essa nova aliança vem sendo profetizada e prometida. Então agora nós temos o cumprimento dessas profecias. A mensagem de Jesus. Jesus não deixou nada escrito, interessante. Quem escreveu então? Os discípulos. E foi muito importante eles terem feito isso, porque hoje nós temos acesso não à vida pessoal de Jesus, pouco se fala sobre isso, mas eles focaram no ministério, nas curas, libertação, transformação, milagres, na esfera espiritual, humana, natureza. Você vê os demônios se sujeitando a Cristo, você vê Jesus tendo controle total sobre a natureza e sobre o corpo humano, as enfermidades, enfim. Então é muito importante esse registro, porque nos faz compreender as profecias do Antigo Testamento que agora estão
cumpridas em Cristo, e ele está se revelando a nós. Vamos analisar agora a estrutura do Novo Testamento. O Novo Testamento agrupa 27 livros conforme temas e estilos diferentes. Qual é essa divisão? Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas e Apocalipse. No decorrer das aulas, estaremos estudando livro por livro e é uma matéria maravilhosa. Os evangelhos são 4 formas de anunciar a Jesus escritas no ambiente de comunidades diferentes. Os Atos dos Apóstolos são a segunda parte do Evangelho de Lucas. E por fim, nós temos as cartas, que chamamos de epístolas, e também o Apocalipse, que é um livro em linguagem figurada, que se dirige aos cristãos em tempo de perseguição. Apresenta Jesus ressuscitado como Senhor da história, mostra como os cristãos devem anunciá-lo e testemunhá-lo sem medo, enfrentando até mesmo a própria morte, quanto ao seu conteúdo de caráter escatológico. Então, nos evangelhos nós temos ministério de Jesus, Atos dos Apóstolos, nós temos a igreja primitiva, depois nós temos as cartas orientando as igrejas e como deveria ser a fundação das igrejas, os obreiros, a vida dos membros, a pregação do evangelho e por fim, então, encerra-se com o Apocalipse. Tanto o Velho Testamento quanto o Novo, o conteúdo é fantástico. Vamos analisar agora alguns aspectos da Palestina na época em que Jesus viveu ali. Olha só. É difícil tirar todo o proveito da leitura dos evangelhos se não conhecermos alguma coisa da terra, ambiente e mecanismos da sociedade e da cultura que Jesus viveu há 2000 anos. Vamos analisar a terra de Jesus. Jesus viveu na Palestina, pequena faixa de terra com área de 20.000 km², com 240 km de comprimento e de 85 km de largura. Corresponderia aproximadamente à área do estado de Sergipe. Do lado oeste temos o Mar Mediterrâneo e a leste o Rio Jordão. Interessante que é uma faixa, não é um lugar muito grande quando você compara com outros países, quando você compara com o Brasil, por exemplo, em questão de território, você percebe que corresponde a um estado da nossa nação. Então não é algo pavoroso, grande, não. Mas é o local em que Deus prometeu ao povo e que Deus deu essa terra para eles através de Moisés, através de Josué, enfim. A Palestina é dividida de alto a baixo por uma cadeia de montanhas, por isso, inclusive, que você vê salmos que falam das montanhas, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Toda essa escrita é baseada na questão geográfica, nas montanhas, nos rios, nos vales. Todas as escritas bíblicas fazem referências a essa parte. Com efeito, na parte oeste, o vento frio do mar, ao chocar-se com a parte montanhosa, provoca chuvas frequentes, beneficiando toda a faixa costeira. O lado leste das montanhas não recebe o vento do mar e apresenta clima quente e região mais árida. As terras cultiváveis estão na parte norte, na região da Galileia e no vale do Rio Jordão. A região da Judéia é montanhosa e se presta mais como pasto de rebanhos e cultivo de oliveira. A cidade de Jerusalém contava com 50.000 habitantes e estava situada no extremo de um planalto a 760 metros acima do nível do mar Mediterrâneo e 1.145 metros acima do nível do Mar Morto. Por
ocasião das grandes festas, chegava a receber 180 mil peregrinos. A cidade de Jerusalém é uma das principais, ou podemos dizer que é a principal, desde os tempos bíblicos, quando foi conquistada por Davi, e fez ali então a sede, tanto da espiritualidade quanto da parte administrativa. A sociedade no tempo de Jesus. Toda a sociedade é formada por pessoas e grupos de pessoas unidas entre si por uma rede complexa de relações econômicas, políticas e ideológicas. 3 pontos principais. Econômica, por quê? A economia precisa de ter um giro, precisa de ter sustentabilidade. Depois nós temos a política, que fala do governo, e também da parte ideológica. Cada povo precisa de ser motivado, regido e guiado por uma ideologia. Vamos analisar agora a economia no tempo de Jesus. As atividades que formavam a base da economia no tempo de Jesus eram duas: a agricultura e a pecuária, junto com a pesca, de um lado, e o artesanato do outro. Então aqui nós temos agricultura, pecuária, artesanato, pesca, que frequentemente a gente vê isso nos textos bíblicos. A gente vê que quando Jesus chamou os discípulos, por exemplo, muitos deles eram pescadores, aí o outro era publicano, o outro era médico, e você percebe as funções deles dentro do que regia essa nação. A agricultura era desenvolvida principalmente na Galileia. O que cultivava-se então? Trigo, cevada, legumes, hortaliças, frutas, figo, uva, oliveiras. Das árvores de Jericó, na Judéia, extraía-se bálsamo para perfumes. A pecuária ocorria principalmente na Judéia, criação de camelos, vacas, ovelhas e cabras. A pesca também era intensa no mar Mediterrâneo, no lago de Genezaré e no Rio Jordão. Então temos esse resumo aqui de como o povo vivia, como trabalhava, como sobrevivia e o básico do que eles comiam. Porque Jesus se apresenta como o pão da vida? Porque o pão para eles era algo frequente, que comiam praticamente todos os dias, principalmente os pobres. Claro que os pobres comiam mais o pão de cevada do que o pão de trigo. Mas viviam das frutas, viviam das bebidas que faziam, todo tipo de xarope, de sucos naturais, da uva se fazia o vinho, e enfim, das outras frutas também eles faziam bebidas. A gente se refere muito à uva, mas na verdade eles faziam das outras frutas também. Na agricultura, a maior parte da população era formada por pequenos proprietários. Ao lado desses existiam os grandes proprietários, que eram chamados de anciãos, que geralmente viviam na cidade, deixando a direção das suas propriedades a cargo de administradores e empregando a força de trabalho de diaristas e escravos. Interessante que quando você lê a Bíblia, você vê o denário, a dracma, ali fala do dinheiro da época. Ali fala, até nas parábolas de Jesus, ele fala sobre os trabalhadores, porque era muito comum se reunir na praça, as pessoas queriam trabalhar, então chegava o exator, que era o líder dos trabalhadores, e contratava as pessoas para trabalhar, geralmente por dia. Então aqui você compreende também esses detalhes. Os escravos também existiam nessa época. Outro detalhe importante: o artesanato desenvolvia-se nas aldeias e nas cidades, principalmente em Jerusalém. Os ramos principais dessas atividades eram cerâmica, vasilhames e artigos de luxo, trabalho de couro, sapatos, peles curtidas. Você vê lá até depois Paulo, que fazia tendas, enfim.
trabalho de madeira, carpintaria, fiação e tecelagem, lembrando que não era como hoje, que nós temos confecções e nós temos grandes indústrias na área da moda e tecido. Claro que tinham os mercadores que viajavam, que traziam mercadoria, mas geralmente, principalmente as famílias pobres, tinham que tecer e fazer as suas próprias roupas. Aproveitavam também a lã de carneiros, abundante na Judéia. O artesanato de luxo se concentrava em Jerusalém e servia para ser vendido como lembrança aos peregrinos. Como tinha as festas anuais em Jerusalém, os peregrinos vinham, lembra da festa de Pentecostes lá? Quando o Espírito Santo desceu e tal? Ali a gente vê o que estava acontecendo. Alguns cristãos estavam orando porque creram na promessa. Mas, enquanto isso, os outros estavam passeando, festejando. E nessas festas, o povo também vendia os seus artigos. É como acontece hoje, quando alguém vai para um outro país e lá traz lembranças e enfim. Esse trabalho era feito por autônomos, estruturados em torno de produção familiar, em que o ofício passava de pai para filho. Aqui tem algo importante. O ofício passava de pai para filho, ficava na família. Então tinha família que trabalhava com ovelhas, tinha família que trabalhava construindo casas. Por que que Jesus se apresenta como a pedra angular? Porque ele está falando da construção. Ele também recebeu o ofício do seu pai humano. Além desses artesãos, havia também padeiros, barbeiros, açougueiros, carregadores de água e escravos que trabalhavam tanto em atividades produtivas como em outros ofícios. Então nós percebemos aqui vida normal, tá? Todo mundo trabalhando, todo mundo tentando sobreviver. A circulação de toda a mercadoria produzida, tanto na agricultura como no artesanato, formava outra grande atividade econômica, o comércio. Nos povoados, o comércio era reduzido e o sistema era mais de troca. Sabe aquele sistema antigo? Eu trabalho com ovelhas, então eu posso vender para você a carne, a lã. Ah, você trabalha com cerâmica, então vamos trocar. Eu posso trocar a lã por alguns vasos, algumas peças que você possa fazer. Ainda se trabalhava muito nessa parte de troca. Toda atividade comercial era controlada por um sistema de impostos. Essa política fiscal fez com que tanto o Estado judaico como o Estado romano se tornassem monopolizadores da circulação das mercadorias, o que proporcionava vultuosas arrecadações. Os impostos eram cobrados pelos publicanos. Os publicanos não eram bem vistos. Lembra da história de Zaqueu? O povo já não gostava dele porque ele era um publicano, um cobrador de imposto. E ele ainda, segundo o que a gente compreende no texto, ainda pegava a mais. Os cobradores de impostos, eles eram colocados pelos romanos. Porque você tem que lembrar que nesse tempo era o Império Romano que estava dominando Israel e Jerusalém. No caso, eles eram vassalos de Roma e tinham que pagar pesados impostos. Mas, para que eles pudessem ter um bom relacionamento, o que eles faziam? Eles não colocavam romanos para cobrar impostos, eles colocavam os próprios judeus. Só que entre os judeus, aquele que era colocado como um cobrador de imposto, ele era visto como um traidor da pátria. Daí a aversão que eles tinham aos cobradores de impostos. Havia também taxas para transportar mercadorias de uma cidade para outra, de um país para outro. Igual nos dias de hoje, que a gente cobra frete, acontecia aqui também. A única diferença é que não era em caminhão, em carro, era em lombo de animal mesmo, de camelo. Quem tinha camelo nessa época aqui se dava muito bem. Lembre que são regiões de desertos,
o camelo tem a capacidade de beber bastante água, ele já é projetado para o deserto. Então, se eu precisasse transportar algo, eu contrataria alguém que trabalhava com esses animais. Esses impostos e taxas se tornaram insuportáveis no tempo de Jesus. Estava exorbitante o pagamento de imposto no tempo de Jesus. Isso fez com que o povo começasse a se rebelar, a se revoltar contra Roma. Por essa visão geral da economia da Palestina, já podemos perceber: Jesus era artesão, carpinteiro. Vários discípulos eram pescadores e um deles era cobrador de impostos, no caso, Mateus. O aparelho de Estado em Jerusalém exercia forte controle sobre a economia de todo o país. Além de polo de atração como capital nacional, o Estado era o maior empregador, falando da restauração do templo, construção de palácios, monumentos, aquedutos, muralhas e etc. Nisso tudo, o templo tinha papel central. É interessante lembrar que o templo, nessa época, ele funcionava como a sede da espiritualidade, onde se faziam os sacrifícios, mas no templo também existia a sede do governo, a parte administrativa. Então, tanto o servir a Deus, quanto as diretrizes para a nação partiam do templo. Por isso que você vai ler algumas questões ali na Bíblia, você pode até de repente se confundir, é porque essas duas administrações partiam do templo. Vamos analisar outro ponto. Coleta de impostos, através da qual boa parte da produção do país voltava para o Estado, igual acontece nos nossos dias. Comércio para atender necessidade dos peregrinos e também manter o sistema de sacrifícios e ofertas no próprio templo. O tesouro do templo era administrado pelos sacerdotes, era o tesouro do Estado. Enfim, vamos analisar agora a política. O poder efetivo sobre a Palestina estava na mão dos romanos. Em geral, respeitavam a autonomia interna das colônias. A Judéia e a Samaria eram dirigidas por um procurador romano, mas o sumo sacerdote tinha o poder de gerir as questões internas através da lei judaica. Esse, porém, era nomeado e destituído pelo procurador romano. É uma política que os antigos imperadores tinham. Eles vinham, dominavam as cidades com guerras, então aquela cidade se tornava vassalo, subordinado a eles, pagava impostos. Mas na questão espiritual, eles deixavam que o povo continuasse com a sua crença. Qual era o objetivo? Não entrar em conflito, em discórdia e provocar uma outra guerra desnecessária. Por isso que no caso de Jesus, quando você analisa ali que Jesus vai morrer, ele é julgado, ele é condenado pelos sacerdotes e depois para quem eles mandam? Para Pôncio Pilatos. Qual a necessidade de mandar para Pilatos? Porque aí você percebe tanto os sacerdotes do templo quanto uma autoridade romana. A Judéia e Samaria, dirigida por um procurador romano. O centro do poder político interno da Judéia e Samaria era a cidade de Jerusalém e o templo. Com efeito, era do templo que o sumo sacerdote, quem era o sumo sacerdote? O chefe dos sacerdotes. Lembre-se que existiam milhares de sacerdotes. Tanto é que eles trabalhavam por turnos, já que eles são descendentes de uma mesma tribo chamada Levi. Então o sacerdócio era por linhagem. Então tinha muitos sacerdotes. Inclusive você compreende outro detalhe importante, que era feito um sorteio. Por isso que até Zacarias caiu no sorteio, enfim. Era feito um sorteio porque era muito sacerdote. Isso partia do templo, e do templo também vinha a autoridade e as diretrizes do Sinédrio. O que é o Sinédrio?
71 membros, composto de sacerdotes, anciãos e escribas ou doutores da lei. Era um grupo de 71 homens influentes na nação dentro do judaísmo. E, a partir das reuniões em que eles tinham, eles definiriam, então, o destino do povo. O Sinédrio era o Tribunal Supremo, tanto criminal quanto político e religioso. Sua influência se estendia sobre os judeus, mesmo os que viviam fora da Palestina. Olha só, eles estavam sujeitos às suas decisões. Vamos agora analisar os grupos políticos que existiam nos tempos de Jesus. Entenda, a religião se chama judaísmo. Dentro agora do judaísmo, vamos analisar os grupos. Primeiro, os saduceus. O grupo dos saduceus era formado pelos grandes proprietários de terras, os que eram chamados anciãos, e pelos membros da elite sacerdotal. Tinham poder na mão e controlavam a administração da justiça no Tribunal Supremo, que nós acabamos de explicar, que se chama Sinédrio. Eram os principais responsáveis pela morte de Jesus. Os saduceus eram os maiores colaboradores do Império Romano. Os saduceus faziam parte da elite, eram homens abastados financeiramente. Eles tendiam para uma política de conciliação com medo de perder seus cargos e privilégios. No que se referia à religião, eram conservadores. Vamos analisar agora a ideologia deles. Eles aceitavam apenas a lei escrita e rejeitavam as novas concepções defendidas pelos doutores da lei, no caso os fariseus. Eles não acreditavam nos anjos, não acreditavam em demônios, não acreditavam no messianismo e não acreditavam na ressurreição. Quando você analisa alguns textos que Jesus está pregando, ensinando, às vezes tem algumas pessoas no meio que se intrometem no que Jesus está falando. Quando você perceber esse diálogo, você tem que entender a qual grupo essas pessoas pertenciam. Pertencia aos saduceus? Aí você tem que compreender a ideologia dos saduceus. Eles faziam parte dos fariseus. Os fariseus, quando a gente olha nos textos, eram bem intrometidos. Aí você, compreendendo a ideologia deles, você vai compreender por que eles tinham alguns debates com Jesus. Vamos analisar agora os doutores da lei, os escribas. O grupo dos doutores da lei foi adquirindo cada vez maior prestígio na sociedade do seu tempo. Seu grande poder resistia no saber, olha só. Eram os intérpretes abalizados da escritura e daí serem especialistas em direito, administração e educação. A influência deles era exercida principalmente em 3 lugares: sinédrio, sinagoga e escola. No sinédrio, se apresentavam como juristas para aplicar a lei em assuntos governamentais e em questões judiciárias. Na sinagoga, eram os intérpretes da escritura, criando a tradição através da releitura, explicação e aplicação da lei para os novos tempos, abriam escolas e faziam novos discípulos. A importância desse grupo aqui, os escribas, eles copiavam, eles eram chamados de copistas, porque eles copiavam os pergaminhos, os livros, as leis. E você sabe que se você está sempre copiando, se você está sempre lendo, você vai gravando. Automaticamente eles tinham um bom conhecimento das leis e usavam isso a seu favor e assim passaram a ter grande influência no templo e no sinédrio. Embora não pertencessem economicamente à classe mais abastada, os doutores da lei gozavam de posição estratégica sem igual. Monopolizando a interpretação das escrituras, tornaram-se guias espirituais do povo, determinando até mesmo as regras que dirigiam o culto. Como eu falei para vocês,
eram conhecedores, tinham entendimento, tinham interpretação, e agora então eles passaram também a criar algumas regras interiores. Vamos analisar agora o grupo dos fariseus. O grupo dos fariseus é muito famoso, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Vira e mexe você vê os fariseus querendo se meter em assuntos e nos ensinamentos de Jesus. Fariseu quer dizer separado. Inicialmente aliados à elite sacerdotal e aos grandes proprietários de terra, os fariseus deles se afastaram para dirigir o povo. Embora, olha só, mantivessem distância do povo mais simples, que não conhecia a lei. Então, o povo leigo, eles mantinham uma distância. Eles foram considerados um grupo separado e, tanto na sua questão de roupa, quanto na sua ideologia, eles queriam demonstrar uma santidade exacerbada. Eram nacionalistas e hostis ao Império Romano. Olha a diferença. Enquanto os saduceus tinham uma política de convivência com os romanos, você já percebe que os fariseus já são diferentes. Eles já não têm muito relacionamento com Roma, eles não gostam de ser vassalos de Roma. Mas a sua resistência era do tipo passiva, que também é importante lembrar. Não concordavam com Roma, mas não eram briguentos, não estavam lá toda hora buscando algum tipo de confusão. No terreno religioso, os fariseus se caracterizavam pelo rigoroso cumprimento da lei em todos os campos e situações da vida diária. Eram conservadores zelosos e também criadores de novas tradições através da interpretação da lei para o momento histórico em que viviam. A maior expressão do farisaísmo foi a criação da sinagoga, opondo-se ao templo dominado pelos saduceus. Olha só, a sinagoga foi uma coisa muito legal que eles criaram. E a sinagoga, ela tem um histórico lá da Babilônia. Se você analisar lá na Babilônia, quando o povo foi levado cativo, isso muito antes dos tempos de Jesus, o povo recebeu permissão para ter o seu culto, a sua adoração. Então foi criada a sinagoga, que era um local onde os judeus adultos se encontravam e eles podiam ler, cantar, estudar, dar aula. Então, a sinagoga, no seu fundamento, no seu início, ela foi importantíssima. Só que agora, no tempo de Jesus, você já percebe uma rivalidade da sinagoga com o templo. Vamos entender a diferença do templo para a sinagoga para que você possa pegar a linha de pensamento. No templo, era onde se faziam os rituais, a matança dos animais, os sacrifícios, na parte espiritual. Na sinagoga não tinha esse ritual de adoração. Se faziam reuniões, se faziam cultos, aulas, mas essa é a diferença da sinagoga para o templo. Só que os fariseus, você percebe que o que eles querem aqui? Eles precisam de controle. Então eles começam a se portar de forma hostil contra os saduceus, que eram a elite do templo, porque eles queriam de ter algum tipo de controle, algum tipo de domínio. Desse modo, a sinagoga, com a leitura e interpretação dos textos bíblicos e oração, tornou-se expressão religiosa oposta ao sistema cultual e sacrificial do templo. Os fariseus, vamos analisar agora a ideologia, acreditavam na predestinação, na ressurreição e no messianismo. Esperavam um Messias político e espiritual, cuja função seria precipitar o fim dos tempos e a libertação de Israel. Perceba que todos têm algo em comum. O que é? Todos querem a libertação de Israel. Só que eles não querem a libertação espiritual que está sendo revelada e proposta por Jesus. A revelação e a libertação que eles querem
é do jugo de Roma. Vamos analisar agora os zelotes. Os zelotes se construíram a partir dos fariseus. Provinham especialmente da classe dos pequenos camponeses e das camadas mais pobres da sociedade, massacrados por um sistema fiscal impiedoso. Eram muito religiosos e nacionalistas. Desejavam expulsar os dominadores pagãos romanos e também eram contrários ao governo de Herodes na Galileia. Queriam restaurar um estado onde Deus fosse o único rei, representado por um descendente de Davi, no caso, eles tinham a linha messiânica. Nesse sentido, os zelotes eram reformistas, isso é, pretendiam restabelecer uma situação passada. Enquanto os fariseus se mantinham numa atitude de resistência passiva, olha a diferença, os zelotes partiam para a luta armada. Eles eram considerados um povo revoltado, eles eram considerados um grupo, não um povo, um grupo revoltado, que partiam para a luta e o objetivo deles era o quê? Libertação de Roma. Por isso as autoridades os consideravam criminosos e terroristas e foram perseguidos pelo poder romano. Tanto é que na sequência dos anos, esse povo foi praticamente dizimado pelo Império Romano. Entre os apóstolos de Jesus, agora nós temos dois. Provavelmente eram Simão, Pedro, e Judas Iscariotes. Olha só. Segundo os historiadores, tanto Simão Pedro quanto Judas Iscariotes faziam parte desse grupo. Lembra ali do fato dos momentos ali que antecederam a crucificação de Jesus? Que uma mulher disse, ei, você estava com o Nazareno? E Pedro diz, não, não estava. Aquele diálogo ali, e ela diz assim, a tua fala te denuncia. Porque os zelotes tinham uma maneira peculiar de falar. Então, pela sua maneira de se expressar, eles se tornavam conhecidos. Então, eram conhecidos pela maneira de falar e pela sua ideologia. Eram agressivos, eram hostis. Queriam a libertação de Roma a todo custo. Herodianos, o partido ou partidários de Herodes. Os herodianos eram os funcionários da corte de Herodes. Embora não formassem um grupo social, concretizavam a dependência dos judeus aos romanos. Conservadores por excelência, tinham o poder civil da Galileia nas mãos, fortes opositores dos zelotes, viviam preocupados em capturar agitadores políticos na Galileia. Foram os responsáveis pela morte de João Batista. Esses não estão interessados em questões espirituais. Eles são submissos ao governo e todos aqueles que se opõem ao governo, eles dão um jeito de exterminar. Essênios. Os essênios se tornaram mais conhecidos a partir da descoberta de documentos em grutas perto do Mar Morto em 1947. O grupo foi formado a partir da fusão entre sacerdotes dissidentes do clero de Jerusalém e leigos exilados. Na época de Jesus, viviam em comunidades com estilo de vida bastante severo, caracterizado pelo sacerdócio e hierarquia, legalismo religioso, espiritualidade apocalíptica e a pretensão de ser o verdadeiro povo de Deus. Em muitos pontos assemelhavam-se aos fariseus, mas estavam em ruptura radical com o judaísmo oficial. Tendo deixado Jerusalém, dirigiram-se para regiões de grutas para ali viverem o ideal monástico. Eles se separaram de todos os outros grupos e viviam de forma muito simples, como nós vimos aqui, de uma forma muito severa. O objetivo deles era agradar e glorificar a Deus. Olha só, levavam uma vida em comum, os bens eram divididos entre todos, havia obrigação de trabalhar com as próprias mãos, o comércio era proibido, assim como o derramamento de sangue, mesmo em forma de sacrifícios. Essa era a ideologia deles.
Lembre-se que cada grupo tinha a sua ideologia. A organização da comunidade lembra muito a das ordens religiosas cristãs. Condições severas para admissão, não era assim qualquer um queria entrar no grupo e entrava, não. Condições severas para admissão, tempo de noviciado, passava por um processo ali, governo hierárquico, tinha que respeitar a hierarquia dos seus líderes, disciplina severa, rituais de purificação, ceias sagradas comunitárias. Esperava um Messias chamado Mestre da Justiça que organizaria a Guerra Santa para exterminar os ímpios e estabelecer o reino eterno dos justos. Essa era a ideologia dos essênios. Vamos analisar agora os samaritanos. Apesar de não pertencer ao judaísmo propriamente dito, os samaritanos eram um grupo característico do ambiente palestinense. Mais ainda que os judeus observavam escrupulosamente as prescrições do Pentateuco. Eles não aceitavam os outros escritos do Antigo Testamento, nem frequentavam o templo em Jerusalém. Então, qual era a sua base de adoração? Pentateuco. Para eles, o único lugar legítimo de culto era o Monte Gerizim, que ficava perto de Siquém, em Samaria. Esperavam um Messias. Esse Messias que eles esperavam não era um descendente de Davi como os outros grupos acreditavam, e sim um novo Moisés que revelaria a verdade e colocaria tudo em ordem no final dos tempos. Os samaritanos eram considerados pelos judeus como raça impura. Aqui na questão dos samaritanos, a gente precisa lembrar que quando Jeroboão assumiu o poder, que foi dividido o reino do norte e reino do sul, ele não quis que esse povo fosse adorar em Jerusalém, com medo de que esse povo viesse a se rebelar contra o seu governo. Então ali ele faz uma sede de governo e ele faz também lugares para que o povo possa adorar. Por isso que naquele diálogo que Jesus tem sobre a adoração ali, aí surge a seguinte pergunta sobre a adoração. Em que lugar nós devemos adorar? É no Monte Gerizim, em Samaria, em Jerusalém? E aí onde Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Daí você entende esse diálogo, porque é baseado nessa divisão territorialista que foi feito lá atrás por alguém que tinha interesse de monopólio e de governo. Religião. Então, a religião dos judeus no tempo de Jesus estava centrada em dois polos fundamentais, que era o templo e a sinagoga. O templo era, sem dúvida, o centro de Israel. Era nele que todos os judeus, também os da dispersão, deviam se reunir para prestar culto. No templo habitava o Deus único, santo, puro, separado, perfeito. Por natureza, os seres humanos e as coisas são profanos, impuros, banais e imperfeitos. Daí a necessidade de buscar a Deus, e o templo é o local onde todos se reuniam para esses rituais. Percebe-se então o poder dos sacerdotes na sociedade judaica. Eram eles que estavam mais perto de Deus e, consequentemente, cabia a eles decidir sobre o que era puro e impuro e também o que fazer para se purificar, desde os ensinamentos até outros detalhes. O sacerdote também funcionava como uma espécie de médico. Tem um momento em que Jesus cura alguém e diz para a pessoa assim: vai e te mostra ao sacerdote. Principalmente questão de lepra, era o sacerdote que fazia o teste na pele da pessoa para saber se a pessoa estava com lepra ou não, ou se já havia sido curada e já poderia sair da quarentena e ter vida normal. Essa autoridade do sacerdote sobre o povo acabava legitimando a força do templo, que se tornou não só o centro religioso, mas também econômico e político. Foi o que eu falei no início. É por isso que no tempo de Jesus o templo possuía imensas riquezas e toda a cúpula governamental
que se chamava Sinédrio. Vamos à sinagoga para nós encerrar. Qualquer israelita adulto podia fazer a leitura do texto bíblico na sinagoga e podia escolher o texto que quisesse. Depois da leitura, também qualquer adulto podia fazer a pregação explicando o texto e relacionando-o com outros textos. Lembra daquele fato que Jesus entra na sinagoga, aí ele abre o pergaminho, ele lê, o Espírito do Senhor me ungiu, tal. Ele lê aquela profecia ali, porque na sinagoga era muito comum fazer isso. Tinha também o chefe da sinagoga, que era o líder ali. O sacerdote não tinha função especial na sinagoga, porque essa não era o local de culto litúrgico. Eu quero que você guarde essa diferença. Culto litúrgico, ritual, templo, sinagoga, uma espécie de congregação, onde todos poderiam se reunir. Em geral, a sinagoga pertencia à comunidade local. Nos povoados menores, ela servia também como escola para jovens e crianças. Olha que interessante. Nos centros maiores, construíram-se salas de aula ao lado da sala da reunião. Em Jerusalém, algumas sinagogas tinham até hospedaria e instalações sanitárias para os peregrinos. Interessante, né? Então, além deles se reunir para o aprendizado diário, aqui também alguns peregrinos poderiam, quando estivesse viajando e passando pela cidade, poderiam dormir ali e tinha uma espécie de quarto, de banheiro, de pousada ali para que eles pudessem ficar tranquilos. Jesus nasceu, viveu e morreu dentro do contexto histórico do século I. Quando você for estudar sobre Jesus, estude sobre o primeiro século. Nós passamos aqui algumas coisas para vocês, é impossível passar tudo. E quando você estudar sobre o século I, a questão de economia, de agricultura, você vai compreender muitas coisas legais e quando você estudar os textos bíblicos, você vai compreender através dos detalhes. Aí você vai ter uma interpretação legal dos textos, certo? Continuamos nas próximas aulas, agora, sobre os livros do Novo Testamento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.